Gírias e costumes do mundo gospel. Apesar de engraçado, esse estudo é edificante. Fica com a gente. Hilber, nós vamos fazer esse estudo aqui sobre gírias e costumes gospel e eu quero compartilhar com eles esse e-book aqui que tá super bacana. Você vai poder baixar aqui na descrição do vídeo e lá no nosso site você vai pegar mais de 170 e-books como esse. E é uma coisa que acontece muito nos nossos dias, né, Hilber? A gente utilizar muito gírias. Gírias, na verdade, são formas de linguagem informal, ou seja, não é uma forma formal de se conversar, é informal mesmo. E aí, mano, como vai, cara, tal, a gente usa muito linguajar, a gente chama até de coloquial, palavras mais coloquiais, mais diretas, mais objetivas. Essa forma informal, ela não exige uma atenção total da gramática. Ela é rica em expressões metafóricas que tornam a comunicação mais eloquente, né? Elípticas, que ocultam parte do significado sem perda do seu conteúdo e são mais efêmeras, passageiras, temporárias do que a língua tradicional. Isso nós chamamos de cultura, né, Hilber? Cada povo tem o seu tipo de idioma, tem as suas gírias, vamos dizer assim. Às vezes você aprende a falar inglês, mas você chega lá numa viagem, você vê que os caras utilizam outro tipo de linguagem, né? Não é uma linguagem formal como a gente aprende, a gente chama de linguagem informal, e a isso nós damos o nome de cultura. E toda cultura é o quê? É compreendida como comportamentos, tradições, conhecimentos de um determinado grupo social, incluindo a língua. Tá? As comidas também, as comidas típicas de cada região também são dadas como cultura. As religiões, músicas locais, arte, vestimenta, instrumento, entre outros. Então nós vamos falar da língua como um tipo de cultura, certo, Hilber? Sim, e é um dos tipos mais importantes de cultura, porque a linguagem é que expressa a tua cultura. E como a cultura não é estática, a linguagem também não é. Então, por isso que nós criamos gírias, criamos formas de dialeto, formas de comunicação, e cada local que tem sua cultura específica, por exemplo, no Rio, é outro idioma. Se a gente for falar meu irmão. Meu irmão. É isso mesmo, meu irmão. Gírias aqui é outro idioma. Então, a gente percebe que a cultura ela não está estática, como a língua também não está. O hebraico usado na Bíblia, no Antigo Testamento, não é o hebraico usado hoje em Israel. Então, você percebe que a língua ela modifica como a cultura também modifica, não são estáticas. Maravilha. Quando eu conheci o pastor Felipe lá do curso bíblico online, ele falou, Max, você precisa melhorar um pouco o seu vocabulário. Você fala, pô, mano, pô, cara, pô, parece que você tá falando palavrão, né? E eu falei, você não conhece o Wilber? Que o Wilber, pô, irmão, pô, parece que toda hora tá falando palavrão. Mas faz parte da tradição. Ele fala assim, algumas falas suas, para mim, soam como um palavrão, Max. Eu falei, pois é, mas isso é gíria aqui de São Paulo. Ele falou, então, se você for falar pro Brasil inteiro, você tem que se perceber na sua linguagem. Claro, eu já mudei bastante exatamente por isso. E também para edificar o corpo de Cristo. Vamos lá. Gente, é engraçado, tá? Mas é importante para os nossos dias. Então, eu quero puxar aqui, ó, dando um zoom. A palavra tá amarrado, Wilber. Já ouviu tá amarrado nas igrejas? Às vezes eu falo alguma coisa, eu sinto que é lá do diabo, tá amarrado, tá? Todo mundo quer amarrar o diabo. Nós vamos falar também sobre amarrar o diabo, tá? Então fica por aí. Por isso que eu falei, é engraçado, mas vai somar bastante. Tem coisas que eu vou falar aqui que vai somar bastante para você, tá? Tem outras que vão ser só forma mesmo de linguagem. Possivelmente essa fala tá amarrado, ela veio da fala de Jesus, onde diz que não pode se entrar na casa do valente sem antes amarrá-lo. Porém, Jesus está fazendo referência onde Satanás será amarrado 1000 anos antes do último grande levante contra Deus lá no Gog e Magog, Marcos 3, Mateus 12. Eu não vou ficar falando os versos para a gente não se apegar a isso. Então essa palavra está amarrado. Lembra que Jesus fala, ninguém pode entrar na casa do valente sem antes amarrá-lo? Jesus não amarrou o diabo quando ele veio aqui, não é isso, irmãos. É que ele vai governar a terra durante 1000 anos. E o seu reino jamais passará. Mas ele vai soltar Satanás no final dos 1000 anos e a gente já sabe que é para provar aqueles que nasceram no milênio, que não tiveram prova. Ok, Hilber? Tá certo isso, né, Hilber? Sim, essa expressão é bem clássica, né? Eu já ouvi muitas vezes. E quando acontece algo um pouco ruim, né? Um pouco negativo. Exemplo, eu tenho alunos na escola que eu falo assim, nossa, essa prova vai estar muito difícil, vocês vão tirar 0. Eles falam, tá amarrado, professor. Nesse sentido, então, você já vê como o costume, a cultura, o senso comum está já impregnado nos jovens, né? Então, isso vai levando para a sociedade também. Tá certo, tá amarrando até prova. Eu declaro, eu determino sobre a sua vida. Esse ato nós chamamos de determinismo. Apesar das escrituras ensinarem a abençoar os nossos irmãos, o fato de você declarar ou determinar algo na vida de um irmão não quer dizer que Deus fará isso,
porém devemos desejar as bênçãos do Senhor, Colossenses 1:9, João, 3 de João 1:2. Então não é só porque você declara, irmão, que o seu irmão será abençoado. Eu profetizo na sua vida, o dom profético está certo, mas profetizar o que veio à mente está errado. O profeta só fala quando Deus manda. Então essa história de que eu quero ser profeta de Deus aqui agora, profeta é aquele que fala em nome do Senhor, né? Quando Deus manda o profeta falar. Todo aquele que prega a palavra é um evangelista, ele é um pregador, ele pode ser um mensageiro do Senhor, mas não um profeta, como o pessoal tem colocado por aí, tá bom? Ah, Max, o pessoal fala isso na minha igreja, não tem problema, irmãos, isso daqui não vai mudar a sua comunhão com Deus, isso aqui não faz você perder a salvação. Veja que o ponto central da nossa fé é Cristo crucificado para a remissão dos nossos pecados, ressuscitado ao terceiro dia, para que assim como ele foi primícias para Deus, nós sejamos na última hora. Então, o que é periférico não interfere na nossa salvação. Por isso que eu fiz essa brincadeira aqui, ó. Pai espiritual, irmãos, não existe pai espiritual. E agora eu falo com pouco de ira também, tá? Esse negócio de pai espiritual, existe muitas pessoas explorando irmãos na igreja, explorando o seu talento, explorando o seu tempo, explorando o seu dinheiro. Cuidado com essa história de pai espiritual, o único pai nosso é Deus. Não vem com esse negócio de pai na terra, porque isso não existe. Então isso não é doutrina bíblica, o nosso pai espiritual é Deus e somente a ele. Essa doutrina se iguala praticamente ao papado do catolicismo, onde o chefe da religião católica leva a honra de pai, e portanto isso aí tá errado, certo, Wilber? Certo, e isso aí já é uma coisa que é um pouco perigosa, porque geralmente quem vai usar essa estrutura de pai espiritual ou daquele cobertura espiritual, essa pessoa vai tentar exercer um certo domínio à sua igreja. Então, Exato. Isso vocês têm que estar atentos sobre se é aquele líder que está falando sobre isso, pai espiritual, cobertura espiritual, ele está falando e as obras, as atitudes mostram um certo domínio, cuidado. É isso aí. Ungido do Senhor. Cristo significa ungido, e se Cristo é o cabeça da igreja, então a igreja é o corpo, e logo todo o óleo é derramado sobre a cabeça, então escorre para o corpo também. Então todos somos abençoados e co-herdeiros com ele das mesmas promessas. Ungido do Senhor na questão de ser separado, irmão, ele foi separado para pegar a palavra de Deus, ok, mas fulano de tal é ungido do Senhor. Todos nós somos ungidos, assim como o cabeça, que é o pastor lá da sua igreja, assim também a irmã da faxina é ungida. Cobertura espiritual não existe, não é doutrina bíblica, eu não quero nem perder tempo com isso. Para com isso de cobertura espiritual. Certa vez eu saí de uma igreja a qual eu já estava há 24 anos, a pastora virou para mim e falou assim, eu não vou dar conta da sua alma. Eu falei, amém, a Bíblia fala que a salvação é individual e cada um dá conta da sua. Ela disse, não, os pastores dão conta da alma das ovelhas. Eu falei, não nesse sentido, não é esse o significado que a Bíblia quer colocar. Então, ela falou que ela era minha cobertura espiritual e por conta disso, então eu falei, bom, então eu tô saindo da igreja porque não faz o menor sentido. Eu tava dando sangue ali pela igreja e a gente tava entrando em atritos ali, não eram atritos teológicos não, nós estamos falando de outras coisas aí. O diabo está abaixo dos meus pés, as pessoas se utilizam desse termo por conta das promessas do proto-evangelho de Gênesis 3:15 e em Romanos também 16:20, Paulo mostra que em breve Jesus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, como vemos isso se cumprir em Apocalipse 14:20. Portanto, nesse momento não esmagamos Satanás, mas Cristo esmagará através do corpo que é a sua igreja na sua vinda e não agora. Então para com isso, irmão. Satanás está debaixo dos meus pés. Ó, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A Bíblia nunca prometeu que ele estivesse debaixo dos seus pés. Para de brincar com isso. Para com esse tipo de coisa. Aliás, Jesus, quando vinha o diabo, ele falava, lá vem o tentador e eu não tenho nada com ele, vambora daqui. Jesus ia para outro local e nem ficava dando bola para esse tipo de coisa. A paz do Senhor é um termo muito usado para desejar a paz de Cristo que excede todo entendimento. Filipenses 4:9, a Bíblia nos ensina assim que desejamos orar e desejar a paz aos nossos irmãos. Varão ou varoa é um termo usado para mulher, ou para homem ou para mulher, tá? Por isso que eu falei que alguns termos aqui são engraçados, né? Mas outros termos a gente vai aprendendo também, ó. Vaso de Deus se popularizou por conta da passagem do profeta Jeremias na casa do oleiro, onde mostra que Deus moldaria um homem como se fosse um vaso na mão do oleiro. Jeremias 18, do 1-7. Agora, óbvio, né, Hilber? Aquela pessoa a qual deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Por isso que se você peca contra o Pai, você tem o Filho que intercede. Se você peca contra o Filho, você tem o Espírito Santo. Mas se você peca contra o Espírito Santo, como eu posso pecar contra o Espírito Santo? Não observar as leis de Deus na sua mente, no seu coração, se fazer dura servir e não deixar que o oleiro trabalhe na sua vida, assim como está aqui o vaso na mão do oleiro, certo, Hilber? Certo, legal que isso aí é uma literatura poética, né? Então ele está fazendo ali uma figura de linguagem, comparando o homem como um vaso. Não que o homem seja um vaso mesmo, né? E que lá no céu tem vários vasinhos, porque
o imaginário popular leva a isso, né? Vaso de Deus, então quando eu for para o céu, sei lá, a minha casa espiritual, e eu vou ser ali um vaso de Deus numa rua de ouro, e num campinho, com alguns animais até, que alguns dizem que vão ter também, né? Ô, Hilber, e esse aqui, ó, terra, manto, o que significa isso? Não faço ideia, não faço ideia. De verdade. A gente escreveu aqui, eu não faço ideia de onde veio isso, tá, irmãos? Então, assim, tem coisas. Se alguém souber, escreve aqui embaixo. Né, para mim, algumas. É meninice, a gente vê isso muitas vezes na internet, é muita meninice, né? Vamos lá. Óleo ungido, instrução de Tiago para ungir os enfermos. O óleo não precisa ser de Israel, ou o óleo do monte, ou qualquer outro óleo. O óleo é um símbolo do Espírito Santo. O que cura não é o óleo, mas é a fé do homem. Está em Tiago 5,14. Então, o óleo ungido, você já sabe para que significa. Deixa eu só puxar aqui para a gente continuar aqui, ó. Recebe aí, varão, Gênesis 2:23. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, por quanto do varão foi tomada. No Strong, varoa é homem ou macho, né? Para os nossos dias, deveríamos utilizar a palavra homem como substituto. Então, irmãos, aquele negócio também de ficar aí, varão, varoa, óleo ungido, tal. Irmão, a gente pode utilizar a palavra da nossa cultura local, né? Homem de Deus, servo de Deus, né? Aquele que serve o Senhor, aquele que prega a palavra de Deus. Parar um pouco também com esse negócio de varão, varoa, não tá errado, né? Mas a gente não precisa arrastar isso pro resto da vida, né? Seu atribulado, Salmo 31:9. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado de tristeza, os meus olhos se consomem e a minha alma e o meu corpo também. Strong significa atribulado, a palavra estreito, amarrar, causar aflição. Então podemos dizer no dia de hoje que significa, Senhor, eu estou aflito. Então você precisa dizer eu estou atribulado? Não, você pode dizer, Senhor, eu estou aflito. Tem o mesmo significado. Deixa eu puxar aqui para a página 2, ó. Aí e, tem aqui... essa palavra atribulado, ela também vai nos remeter, pelo menos eu já vi muitas pessoas usando, quando uma pessoa ela tem ali uma certa inquietação e as pessoas referem essa inquietação a algo sobrenatural, espiritual, maligno. Então fala que aquela pessoa está atribulada, ou seja, ela está sofrendo repressão de entidades malignas, aí chama ela de atribulado. Verdade. Ó, manto ou reteté, hein? O termo reteté é usado para explicar os movimentos físicos feitos por pessoas, especialmente em cultos evangélicos nas igrejas, de características pentecostais que tendem a expressar como evidências de manifestações do Espírito Santo. O termo manto serve para cobrir a nudez, está lá em Gênesis 9, do 20 ao 23. Nós não concordamos com esses tipos de movimentos pentecostais. Respeitamos, mas nós não concordamos. A isso, Wilber, parece que se originou lá da Rua Azusa. Depois da Rua Azusa teve aquele movimento muito afrodescendente, e a gente traz algumas coisas que vieram da África, né? Mais parece uma dança do que propriamente dito uma oração, não é isso, Wilber? Sim, e aí a gente também tem o termo, né, os pentecostais e os carismáticos, que vai ter um nível mais brando, assim, né, de avivamento, vamos colocar, e tem o neopentecostal, que aí já vira a festa, né? Já vira uma coisa que eu já não compactuo. Igrejas até um pouco carismáticas, pentecostais, eu frequento, gosto, mas agora neopentecostal, você já não consegue ouvir o pregador, você já tem ali muitas manifestações físicas ocorrendo ao mesmo tempo, isso já não me agrada muito. Torna-se. Nós fizemos um estudo, eu vou deixar um card para você aqui, chamado Seeker Sensitivity. Seeker Sensitivity. Talvez nós provocamos esse termo mesmo porque ele existe no inglês e ainda não tem no português, mas é a sensibilidade sensorial do buscador, tá? Então as igrejas que hiperestimulam as pessoas e elas falam que sente a presença de Deus, mas a gente sabe que Deus fala de dentro para fora do local santíssimo. Quem fez o nosso estudo Tabernáculo de Moisés vai entender. Deus pega da alma e do espírito do homem para conversar com o homem, ou seja, da ciência de dentro do coração do homem e da consciência do homem para poder falar com o homem. Por isso nós, no Papo com Deus, falamos, comece suas orações em silêncio. Ouça o que Deus ministra a sua mente e seu coração, para que você possa fazer a oração que agrada ao Senhor. Livramento, no Strong, significa salvação, vitória, libertação, termo usado quando o Senhor age em nosso favor, livramento. Galardão, no Strong, significa salário, recompensa, pagamento. É o ato de recebermos recompensa do Senhor. Você vai ver lá no Tribunal de Cristo que nós receberemos o nosso galardão. Eis que te digo o mistério, varão, termo utilizado por um profeta para anunciar algo da parte de Deus. Seria muito mais fácil você dizer o seguinte:
Deus me disse para falar tal coisa para você, né? Mas as pessoas gostam desse termo mais formal. Joelho de fogo, termo utilizado para dizer que uma pessoa tem um hábito de orar bastante. Incrédulo, aquele que não crê em algo, pessoa comumente conhecida por não crer em Deus. E aqui não é agnóstico, tá? Agnóstico é aquele que não tem ainda o conhecimento. O incrédulo é aquele que não quer crer mesmo e que não crê. Seu iníquo, contrário de equidade, ó. Iníquo é o contrário de equidade. Equidade é o que é justo, portanto, aquele que não pratica a justiça é o que? Um iníquo. Significa sem lei. A palavra iníquo lá no Strong é sem lei, tá? Aquele que não obedece às leis de Deus, aquele que não pratica a lei. Portanto, aquele que vive na prática do pecado. Portanto, essas igrejas que dizem, estou na graça, aqui não tem lei, a nossa igreja não tem lei. Eu já ouvi isso dentro de uma igreja, ó, aqui nós não praticamos a lei. Então, essa igreja é uma igreja iníqua, porque ela despreza as leis do Senhor. Vigia, irmão, ato de estar atento às situações e não dar prática ao pecado. Também tem aquele, você está dando lugar, né? Dá lugar. Uma forma de dizer que alguém não vigiou está apto a cometer um pecado, ou seja, está muito próximo. Cai por terra, ato ou efeito de se derrotar, de ser destruído, humilhado. Então o termo é utilizado em orações para declarar sobre as obras malignas. Senhor, coloca por terra essa obra maligna. Basicamente é isso, né? Varão de guerra, utilizado para dizer que Deus é um homem de guerra. Esse termo é muito utilizado para apontar o grande e terrível dia do Senhor, onde Deus julgará os homens. Maná do céu, olha que legal aqui, ó. Foi enviada por Deus para alimentar o povo no deserto, e esse termo é utilizado para dizer que Deus está prosperando ou abençoando alguém, ó. O Wilber está recebendo maná do céu, então o Wilber está conseguindo um emprego novo, Deus está prosperando o Wilber e assim sucessivamente. Estou profetizando, Wilber. Vou declarar na sua vida, irmãos. Estou declarando agora na sua vida. Então, declara aí. É isso aí. Voto no altar. Pessoas que fazem voto em dinheiro acreditando que o voto vai clamar por ele. Ou votos também que você pode fazer em jejum, algumas coisas do gênero, tá? Isso é um erro teológico e moral, Wilber. Explica isso pra gente. O voto no altar não é dinheiro como sacrifício a Deus. O altar é a vida do cristão como sacrifício vivo, mortificando desejos de pecado de uma vida de santidade. Esse é o verdadeiro voto no altar. Por que as pessoas estão fazendo tanto voto nos dias de hoje, Wilber? Exatamente, isso é uma má aplicação teológica do conceito, né? Voto no altar quer dizer o meu sacrifício diário no sentido de seguir o evangelho, né? De ter Cristo presente na minha vida e um fato importante, por ele estar presente, eu vou viver em metanoia, ou seja, mudança, arrependimento. Esse é o voto no altar. Então, o voto no altar é metanoia, mudança de vida, arrependimento. Uma vida em santidade ao Senhor. Não é dinheiro, não é mover a Cristo com uma quantia financeira, porque isso você não vai conseguir. Maravilha. Quem tem promessas não morre, Uber. Eu deixei esse para você, porque eu falei esses dias para minha mãe ficou até um pouco brava comigo. Minha mãe é de uma igreja bem tradicional e ela não gostou dessa fala minha. Então vou deixar esse trecho aqui para você falar o coração da minha mãe. Eu coloquei aqui, ó, que sim, quem tem promessas morre sim. E nisso nós podemos ver a soberania de Deus. Está em Hebreus 11, 38 ao 40. O livro de Hebreus fala dos patriarcas da nossa fé, que mesmo sob promessa morreram sem alcançá-la, mas partindo eles estão todos com Cristo, que é infinitamente melhor. Que história é essa de Hebreus 11, 38 e 40? O que fala lá, Hilber? Por que quem tem promessa morre? Porque tem uma música que fala assim, quem tem promessa de Deus não morre não desiste não, e vive na fé de Abraão. Como é que rola isso, Hilber? Sim, então, Max, esse tópico a gente também fez um estudo chamado Tá na Bíblia, né? Vamos deixar o card aqui em cima, que eu acho que até esse estudo Tá na Bíblia já saiu. Então, quem tem promessa não morre, isso é uma má aplicação teológica. E a musiquinha ainda coloca Abraão, que em Atos 7, Estevão vai falar que Abraão morreu sem ter recebido um palmo da promessa. Ou seja, alguma coisa está errada. Quando a gente vai para Hebreus, a gente vê os pais da fé, né? E todos eles morreram sem receber a promessa, mas eles a viram de longe. Por isso que eles morreram na fé de que um dia iriam receber. Então, quem tem promessa, morre sim, tá? E a promessa, qual seria a promessa? A redenção pelo Evangelho de Cristo e a ressurreição das nossas almas. Essa é a promessa central do Evangelho. A restauração de todas as coisas em Cristo. Então, nós iremos morrer, mas iremos ressuscitar se assim morremos em Cristo. Aí receberemos essa promessa. Mas o fato, eu tenho uma promessa na minha vida de um emprego. Deus me prometeu um certo emprego. Será que eu não vou morrer até que esse emprego venha até mim? Com certeza não, porque isso é uma aplicação teológica errada. Então, quem tem promessa morre, assim como Abraão, os patriarcas e todos aqueles lá da lista de Hebreus.
Amém. Irmãos, nós fazemos esse estudo aqui, na verdade, ele tem uma parte que é brincadeira, mas nós queremos dizer que essa linguagem informal, ela faz parte da cultura local de todos os povos e tal. Respeitamos a sua visão. Não estamos aqui zombando da fé de ninguém. Queremos trazer você ao conhecimento das Escrituras de Deus. Sabemos que para a última hora é importante que a igreja esteja calçada, né, com o evangelho do Senhor, da paz. Nós precisamos estar cheio da palavra do Senhor para não sermos enganados por qualquer vento de doutrina. Esses dias eu recebi um e-book de um irmão mostrando um pastor pregando lá na igreja dele, mas um e-book tão bonito, bem trabalhado, e no final, eu estava na página 3 e já percebi que era um e-book de coach, tinha 15 páginas, e assim, era uma desgraça a mensagem daquilo. Pegava mensagens de vitória, anexava dentro do e-book, e aquilo chamava de quinta visão, uma coisa maluca, eu não sei nem qual que é a primeira, segunda, terceira e quarta visão dele, e ele chamava que aquilo que você declara, né, no mundo espiritual, Deus realiza do outro lado. Então ele falava para as pessoas declararem a casa, a própria, o carro. Então assim, a gente via que estava ligado, o evangelho muito ligado ao bem-estar do homem. E no final disso a gente já sabe, né? Eles falam aquilo que os corações dos homens querem ouvir. E desde o Éden, nosso grande inimigo, que é Satanás, tem utilizado a serpente, falou que Eva queria ouvir. E os homens de hoje têm falado aquilo que os corações dos homens querem ouvir. Então, esse estudo é para respeitar a sua visão. Você pode falar homem de oração, você não precisa falar varão de oração, varão de guerra, joelho. Você pode falar do jeito que você quer, o termo que você quer, de qualquer forma. Ele é um termo informal e ele mostra a cultura local de um povo. Eu já estive em outras ocasiões, em outros países, e eu tive a oportunidade de ver a comida local. Você vai no México, você come coisa muito apimentada, palavras, né, que eles utilizam, o que isso significa? Já tive no sul, falava guri, apura guri, eu falei, mas o que significa apura guri? É apressa rapaz, você tá andando muito devagar, entendeu? Então são termos assim que são utilizados, são riquíssimos, e vale a pena. A gente estudou o Strong, se você ficou com a gente até o final, você sacou muita coisa legal aí. Tem bastante coisa que dá para aproveitar nesse estudo. Eu quero compartilhar a tela aqui com vocês para mostrar que lá no nosso site tem mais de 16 cursos para você se edificar: Tabernáculo de Moisés, tentação, pecado, arrependimento, defesa da fé, todos os milagres de Jesus. Olha, tem muito conteúdo legal. Irmãos, é tudo gratuito, tá? Então, se você está chegando aqui agora, o Ministério do Papo com Deus visa criar projetos gratuitos para você estudar, ter certificado, e tudo gratuito. Lá no nosso site também, você tem mais de 160 e-books. Olha aqui, ó. Há pecado no meio do povo de Deus, santificado seja o teu nome, calendário hebraico. Irmãos, muita coisa, Arca da Aliança. Meu Deus, que estudo paulada esse estudo. É paulada. Bênçãos e maldições. Quando as bênçãos de Deus te seguem, quando as maldições te seguem. As duas casas de Israel, ó, todo conteúdo gratuito para você se edificar. Eu quero mostrar que aqui na descrição desse vídeo tem uma coisa chamada Smart Links. O que é isso? Vai te dar acesso ao nosso canal do YouTube, nosso WhatsApp, nosso Telegram, grupos de bate-papo, cursos gratuitos, estudo, e-book, Instagram, Facebook, Libra, site, tudo que você precisar tem aqui. Irmãos, considere se tornar um gerente do Papo com Deus para nossa mensagem continuar chegando em outros países como Angola, Moçambique, Portugal e por aí vai. Aqui está o nosso projeto em Libras, que o Yuri, esse abençoado, faz a tradução para a gente dos nossos vídeos de teologia para surdos. Temos 380 surdos hoje estudando com a gente. Considere se tornar um gerente do Papo com Deus, ó. E temos aqui mais de 6 cursos, né? Para surdos, teologia para surdos. Então, considere abençoar o nosso ministério para que a gente possa chegar mais longe. Todo o recurso arrecadado é revertido 100% para manter essas plataformas funcionando gratuito para abençoar o povo de Deus. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.